Amém, igreja? Graça e paz, boa noite. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó. Jó 1, quantos achou? Diga amém. Capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 5, amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim, Jó capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e desviava e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e faziam com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Oremos. Amém, Pai querido, graças te damos, obrigado por essa noite em especial, uma noite, ó Deus, em que comemoramos, um dia em que nós comemoramos, ó Deus, os dias dos pais. Sabemos, ó Deus, a importância que é essa figura, ó Pai amado, ó Deus, quando nos voltamos, nos debruçamos sobre a Bíblia, ó Deus, enxergamos, ó Deus, o papel importante dessa figura dentro do lar, na sociedade, ó Deus, e isso para a vida pessoal de um homem. Pai, nós te agradecemos, obrigado, ó Deus, que essa palavra, assim como louvor, Deus nos tocou, Deus, tão profundamente, ó Deus, que essa palavra, Deus, com certeza, continue, ó Deus, nos tocando, ó Deus, trazendo, ó Deus, mudança, nos edificando, nos exortando, em o nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Você que crê, diga amém, pode sentar no seu lugar. Que alegria, que coisa bonita foi, quando Mariana anunciou, eu estava trabalhando, o telefone tocou e Mariana falou que tinha uma surpresa. Pensei logo em dinheiro, né? Ô, beleza, né? Vai entrar um dinheirinho extra aí, né? Ah, você está preparado que eu vou te falar para você? Eu falei assim, vai, tô, né? Até pensei, né? Faz o Pix. Mas ela falou assim, você vai ser pai. Eu falei assim, você está brincando? Não, você está falando sério, não. Pai? Aí dá aquela tontura, né, meus irmãos? Assim, a cabeça vai em Marte, vai em Vênus, depois você volta para a Terra. Aí até não acreditei muito não, falei assim, quando chegar em casa a gente conversa, mas assim, foi a parte da manhã terrível para mim, porque eu falo assim, é um misto de sentimento, de alegria, de gozo, uma coisa assim é inexplicável assim, essa notícia. Eu acho que para mim foi a melhor notícia da minha vida, a melhor notícia, quando eu fiquei sabendo que eu vou ser pai, que eu ia ser pai. E depois o telefone, 2 anos depois, o telefone volta a tocar novamente. E era para anunciar a segunda vinda de Pedro, a segunda vinda do filho, que seria Pedro. Aí eu falei assim, meu Deus, Deus tem sido bondoso para comigo. Essa foi a palavra, Deus tem sido bondoso para comigo. Eu quero me ater muito aqui às Sagradas Escrituras, mas não quero agarrar nem no tempo que nós temos homenagem, e prometo cumprir e ser fiel às Sagradas Escrituras, porque é muita coisa que vem à mente. Depois vocês compram um frango, vai lá para casa dia domingo e nós vamos conversar bastante. Por hora vamos ficar nas Sagradas Escrituras. Amém, meus irmãos? Mas o que eu quero dizer para vocês, como introdução, que a importância para a vida de um homem em particular é ser chamado de pai. Para a sociedade, o que o pai representa hoje para a sociedade? O que o pai representa hoje para o filho? Se você for fazer um apanhado, meus irmãos, de muitas coisas que estão acontecendo no meio da família, é porque Satanás, com sua astuteza, ele tem atacado o seio da família, ele tem buscado destruir a geração na planta, atacando os pais, atacando a figura do pai, a figura da mãe, aquela família nuclear, aquela família central se desfazendo. E hoje em dia o que a gente temos visto são pessoas com problemas
não falo nem mal resolvido, porque nem resolveram. E quando você olha para dentro da família, você vai ver que essa família ela não está funcionando como família, o pai não está fazendo o papel de pai, a mãe não faz o papel de mãe, e os filhos não estão fazendo o papel de filho. Então é uma família disfuncional. Mas para nós que somos cristãos, que examina e busca nas Sagradas Escrituras, busca de Deus direção, a gente hoje, você que tem o prazer de ouvir essa palavra, você tem que agradecer a Deus porque você está sendo privilegiado de criar a sua família na presença do Senhor e isso faz toda a diferença. Eu quero trazer nessa noite como tema Jó, um pai bíblico. Para você que gosta de anotar, Jó, um pai bíblico. E nós vamos aprender 3 virtudes ou 3 marcas de verdadeiramente o que é um pai bíblico. Mas eu quero fazer uma introdução diferente nessa noite. Um pedaço de papel. Quero fazer uma introdução diferente nessa noite. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Depois vocês podem ir lá, o nome do site é Sola Escritura. Anota aí para vocês, Sola Escritura. E o título está desse jeito lá, O Legado de um Pai. Eu quero que vocês ouçam com bastante atenção o que eu vou ler para vocês. A história de Jonathan Edwards é um exemplo do que alguns sociólogos chamam a regra das 5 gerações. Todo mundo conhece aqui o grande pregador norte-americano, Jonathan Edwards. Ele, pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores na mão de um Deus irado. Eu acho que talvez você não conheça o homem, mas você já ouviu falar desse livro, já ouviu falar dessa pregação, Pregadores na mão de um Deus irado. E os sociólogos, eles chamam isso de a regra das 5 gerações. Olha a importância de um verdadeiro pai, aquele que faz o seu papel, não só o seu papel, mas é um pai bíblico. Não é simplesmente uma figura ilustrativa dentro de casa, aquele que só aparece nos dias dos pais, ou em festinha de escola para fazer uma presença, mas de fato é um pai bíblico, um homem, igual nós lemos aqui pela vida de Jó, um homem íntegro, um homem assim que temente a Deus, um homem que se desvia do mal, ele se torna exemplo para a sua geração. Eu quero ler para vocês, diz assim, Jonathan Edwards, ele foi casado com Sarah Edwards, e eles tiveram 11 filhos. Nota que ele também não era só bom na teologia não, né, meus irmãos? E ele teve 11 filhos. E o que interessante isso, que olha só para você ver. Apesar da vida agitada de Edwards, seu comportamento a passar pelo menos 1 hora por dia com eles, seus filhos, principalmente lhes ensinando princípios cristãos. Se ele perdesse um dia por causa das suas viagens, ele acumularia esse dia quando estava presente em casa. Ou seja, quando ele não podia estar em casa, quando ele retornasse, em vez de ele se reunir com seus 11 filhos 1 hora, ele reunia 2 horas, porque ele não abria mão dos princípios bíblicos serem ensinados dentro da sua casa e principalmente passado por ele e por sua esposa. Recentemente, um estudante, Benjamin Waterfield, de Princeton, encontrou, depois de muita pesquisa, presta bem atenção, igreja, 1.394 descendentes conhecidos de Edwards. E nessa pesquisa podemos constatar o maravilhoso legado de Edwards que deixou aos seus descendentes através da sua vida cristã. Eu vou começar a falar dados e números aqui e vocês vão ficar espantados, não só com os dados dele, mas ao contrário desses dados. Vamos lá. Recentemente, o Benjamin Waterfield ele fez essa pesquisa. Dos 1.394 descendentes de Edwards, 3 se tornaram presidentes de universidade. 3 senadores dos Estados Unidos. 30 juízes,
100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidade, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Este é um legado de um pai bíblico, de um homem que não abriu mão de estar com sua família, ensinando a palavra de Deus para os seus filhos. Aqui está um exemplo de um homem que não negociou o seu ministério com sua família. Ele servia a Deus, mas ele tinha um compromisso com sua família. Ao contrário disso, continuando ainda, os descendentes de Jonatas Edwards não custaram ao Estado nem $1 sequer. Por outro lado, esse mesmo rapaz que fez essa pesquisa, Benjamin Warfield, também pesquisou a vida de Max Jukes, um famoso ateu, contemporâneo de Edwards, a qual frequentemente atacava os discursos, a ideologia e as pregações de Edwards. Max Jukes, o ateu, viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para os seus descendentes. Isso aqui está lá no site, viu, meus irmãos? O site de Sola Escrituras. 310 dos filhos de Max Jukes, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres, prostitutas. Os 540 descendentes de Juker custaram ao Estado $1.250.000. Isso aqui são dados científicos, ninguém está inventando nada. Ao sair daqui, você pode dar um Google na sua casa e você pode conferir. Está lá na internet, está no site. Está lá no site lá de Sola Escritura e você vai achar ao longo de toda a internet. Meus irmãos, é de assustar, mas ao mesmo tempo é de nos confortar o coração. É de tamanha alegria ver que vale a pena sermos pais bíblicos, sermos mães bíblicas, a nossa família funcionar como uma família aos pés da cruz do Senhor. Os descendentes de Edwards não custaram nada para o Estado, mas os de Juker custam $1.250.000, fora a vida que cada um filho levou. Filhos criados fora da presença de Deus. O que nós, pais cristãos, estamos semeando dentro da nossa casa? O texto em destaque é o versículo 5, que fala assim aí na sua Bíblia: terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e faziam com que se purificasse. Quem? Seus filhos. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante na vida de Jó. É um pai que a Bíblia descreve, o próprio Cristo descreve no capítulo 1, como sendo um homem chamado um homem íntegro, justo, que temia a Deus e se desviava do mal. E essa virtude, essa marca, esse caráter, foi passado para os seus filhos, foi passado e ensinado dentro de casa. Nós não podemos simplesmente querer ser um exemplo, ser um modelo para os nossos filhos, se nós não estivermos preocupados com a sua vida espiritual.
O Eduardo gastou tempo com sua família, com seus 11 filhos, ensinando a palavra de Deus. Quando ele viajava, ele retornava, aquela hora que ele perdia, ele acrescentava ao longo do dia, mas ele não abria mão de ensinar a palavra de Deus. Quanto ao ateu, que debochava, que caçoava, aqueles que nos chamam de crentes quadrados, que a Bíblia é um livro falido, a gente viu ao longo da história, ao longo dessa narrativa, o que é criar, o peso que é criar uma família sem estar na presença de Deus. Posso ouvir amém, igreja? Jó criava os filhos debaixo de princípios, e qual eram esses princípios? Está aí no capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer que era um homem íntegro, um homem justo, um homem que temia a Deus, um homem que se desviava do mal. Esses eram os princípios, embora a palavra do Senhor nos diz que Jó era um homem muitíssimo rico. Era um homem que naquela época, considerado pelo que tinha, era um homem que era afortunado, mas a sua maior riqueza não estava naquilo que ele podia proporcionar uma vida boa para os seus filhos, mas naquilo que ele poderia ensinar os caminhos do Senhor para a sua geração. Hoje em dia nós vemos uma preocupação dos pais, e isso de forma alguma é antibíblico, não é errado, querer colocar os filhos nas melhores faculdades, dá um bom ensino, dá uma boa educação, dá uma boa roupa, dá um bom sapato, mas segundo os princípios bíblicos, isso é secundário na vida de um pai bíblico, porque um pai bíblico sabe que se cria filhos, que se cria uma família segundo os princípios da palavra de Deus. É abrindo a Bíblia, é orando junto, é participando do culto junto, é vindo para a igreja buscar a presença do Senhor. É isso que se educa, é isso que se faz uma família cristã. De hipótese alguma, meu irmão, você que, como eu, estamos batalhando para dar uma vida, uma vida, não é uma vida boa, mas uma vida de princípios, uma vida onde nossas crianças, nossos filhos possam, até mesmo adultos possam, se dar bem na vida, ser pessoas de bem, mas nós não podemos colocar vida financeira ou qualquer outro bem acima das Sagradas Escrituras. Jó poderia muito bem falar assim: eu tenho dinheiro suficiente, eu tenho riqueza o suficiente, assim dizendo, para colocar os meus filhos nas melhores faculdades. Eu tenho dinheiro suficiente para mandar eles estudar em Éfeso. Eu tenho dinheiro suficiente para mandar estudar em Corinto. Mas ele viu que o seu dinheiro não valia nada diante das Sagradas Escrituras. Se nós não começarmos a trazer as nossas famílias, o nosso lar nas Sagradas Escrituras. Jó criava seus filhos. Pais aprovados por Deus deseja que seus filhos também sejam. Quando eu li esse artigo entre a Edwards e o Duke, eu fiquei assim: meu Deus do céu, que tamanha maldição. Gente, eu acho que não tem nada pior para um pai ter que visitar um filho na cadeia, um filho na droga, ou um filho, Deus livre e guarde, até morto na esquina por causa de droga, roubo. Mas que prazeroso é para um pai ver o seu filho crescendo, vendo seu filho temente a Deus, vendo seu filho servindo a Deus. Eu acho que esse é o maior legado, eu tenho certeza que esse é o maior legado que nós podemos deixar. Esse é o maior legado que nós podemos estar ensinando dentro da nossa casa. E não é porque o seu filho tem de 10 anos, ou até 30 anos, ou 40 anos, que você já passou o seu período de ensinar. Não, muito pelo contrário. Ainda cabe você ainda estar discipulando o seu filho. Cabe ainda você estar ensinando o seu filho. Nós precisamos mais da palavra de Deus dentro da nossa casa. Nós precisamos ser pais bíblicos, precisamos ser famílias bíblicas.
Porque a palavra do Senhor diz que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. E aquele que faz a vontade de Deus permanece. E muitas das vezes nós estamos investindo naquilo que é passageiro. Estamos gastando tempo dentro da nossa casa, ensinando os nossos filhos a torcer para time A, a torcer para time B, mas não estamos ensinando os nossos filhos a decorar um versículo bíblico. Não estamos preocupados com o que está o relacionamento dos nossos filhos casados. Estamos colocando em segundo plano a palavra do Senhor, enquanto a palavra do Senhor ela vem em primeiro lugar. Meus irmãos, em Provérbios capítulo 20, versículo 7, vai dizer assim, presta bem atenção, Provérbios capítulo 20, versículo 7, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Quando eu vi esse artigo e eu li esse versículo aqui em Provérbios, falei, meu Deus do céu, a palavra do Senhor é uma palavra tremenda, chega a arrupiar. Eu vou ler para você, e você que está anotando, vale a pena, olha aí para você ver. O homem justo leva uma vida íntegra. Qualquer uma das virtudes de Jó, qualquer uma das qualidades de Jó. A primeira que é citada é a integridade. Como são felizes os seus filhos. Meus irmãos, nós fomos criados e nós precisamos viver e ensinar os nossos filhos, nosso lar, a viver debaixo de princípios da palavra do Senhor. E nessa noite, baseado na vida de Jó, eu não falei muito, não entrei muito na vida de Jó, porque são muito conhecidos por nós, a vida de Jó, é um livro muito conhecido por nós. Então eu dei uma ênfase a essa introdução, que eu achei muito interessante, porque é um testemunho para nós cristãos. É um testemunho para nós cristãos. Pais, mães, se não é pai, se não é mãe ainda, é um testemunho para nós cristãos. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite, para você poder refletir nesse texto, refletir nessa introdução. 3 marcas de um pai bíblico, ou 3 virtudes de um pai bíblico. E a primeira virtude que nós vamos ver aí de um pai bíblico está no primeiro capítulo, capítulo 1, versículo 1. Deus chama esse homem de íntegro. Íntegro é uma palavra que corresponde a inteiro, completo, algo que não está faltando. Jó era um homem íntegro e justo e temia a Deus e se desviava do mal. E a primeira qualidade, a primeira virtude, ou a primeira marca desse pai era a integridade. Deus tinha um excelente conceito sobre a vida desse homem, porque esse homem dava testemunho de integridade. Não sei como que cada pai tem se comportado dentro de casa, como que os filhos têm visto os pais dentro de casa, ou como você, até mesmo você tem visto o seu pai. Mas quando nós nos voltamos às Sagradas Escrituras, nós não temos como errar dentro de casa. Nós podemos errar no presente, nós podemos errar na faculdade, nós podemos errar na profissão do filho, em colocar muita expectativa e querer que o filho faça medicina, o filho entende oficina e vai trabalhar na oficina. Nada contra, porque eu trabalho em oficina. Mas podemos errar em algumas escolhas, mas você jamais vai errar se você trazer os princípios bíblicos para dentro da sua casa, e principalmente se você for exemplo dentro da sua casa. Se você for exemplo de integridade dentro da sua casa, o seu caráter ser inquestionável. Eu não falo de pecado, meus irmãos, porque somos falhos, temos os nossos erros, sabemos aonde falhamos. Às vezes, algumas palavras, algumas atitudes dentro de casa que nos fazem pensar, olha, eu errei ali. Mas segundo os princípios bíblicos, Jó mostra para os seus filhos o que é integridade. E nós aprendemos que a integridade é um caráter daquele que é inteiro, sincero em todos os âmbitos da sua vida. Nós não podemos ser duas caras, querer que os nossos filhos sejam algo que nós não fomos. É um erro muito grande dos pais
querer depositar tudo aquilo que ele não teve, tudo aquilo que ele não estudou, querer colocar sobre os filhos. Muitas das vezes isso se torna um fardo para o filho. Era muita expectativa daquilo que eu não vivi, se coloca sobre o ombro dos filhos e os filhos não podem viver a sua própria vida. O que a Bíblia nos mostra são questões de caráter. Agora, qual que é a faculdade do seu filho? Com quem que ele vai casar? Continua dobrando o seu joelho como Jó fez. Continua orando pelo futuro dos seus filhos. A Bíblia vai dizer que essa leva de filhos de Jó se perderam, mas pelo seu caráter e pela sua integridade, Jó teve tudo em dobro. Abrindo um leve parênteses rapidão aqui, eu falei que não quero tocar muito nesses assuntos, mas quero ser fiel às Sagradas Escrituras. No Shopping Contagem está tendo uma exposição da Anne Frank, aquela menina judia que morreu durante a Segunda Guerra Mundial. E essa menina, a família dela era judia e cristã, principalmente o seu pai, o Otton. Ele era um homem, um homem cristão, né? Um homem bem decidido quanto ao seu cristianismo. Só que sua família, e eles era bem situação financeira, só que sua família, eles não eram assim tão cristãos. Só sei que no finalzinho ali desses 2 anos que eles ficaram escondidos, fugindo da USS, né, dos nazistas, eles foram pegos, levados para um campo de concentração. A última imagem que se tem da Anne Frank, ela estava careca, muito quando a pessoa é muito branquinha, pálida, desnutrida, lógico, né? Mas toda a sua família morreu, só o Otton ficou vivo. E depois vocês veem os testemunhos do Otton, o porquê que só ele. Eu pensei assim, geralmente naquela época os primeiros que morriam eram os idosos, né, que não tinha nenhuma valência mas você vai ver o testemunho. Meu irmão, o testemunho de um pai íntegro dentro de casa, ele tem muitos seus efeitos. O nosso problema é que nós queremos gastar mais aqui do que aqui. Mas o verdadeiro valor está aqui e não está aqui, não está aqui. Eu vejo pais, eu trabalho com o público e eu vejo muitos pais. É carro preocupado, é carro para levar minha filha para a faculdade, para isso, aquilo outro. Não estou falando que é pecado. Eu estou falando que muitas das vezes nós estamos errando com o que é mais principal, a palavra do Senhor. Jó era um homem íntegro e ele passava isso para os seus filhos, ele mostrava isso para os seus filhos. Nós vamos ver que a integridade é um atributo de Deus. Deuteronômio 32:4 vai dizer que a integridade é um atributo de Deus, e esse atributo ele comunica a nós. Se Deus é íntegro, nós também podemos ser íntegros. Nós podemos sim ser inteiro, porque a tradução da palavra é inteiro. Ser inteiro, meus irmãos, é ser correto em todas as áreas da sua vida. Se eu fosse parar aqui para falar para vocês o tanto de coisas que a gente já escutou dentro dos lares, tanta falta de sabedoria do pai, da mãe, dos filhos, mas o principal é os pais. Os pais falhando dentro de casa, os pais deixando de orientar os seus filhos, os pais deixando de fazer o papel principal dentro de casa. Às vezes tem pai que acha que os filhos são como meros animais, eles só precisam de água e comida. É igual meus passarinhos, só preciso trocar a água e a ração, que está de bom tamanho. Filhos precisam muito mais do que água e comida. Os filhos precisam ver exemplos dos pais dentro de casa. O pai precisa ser íntegro. O pai precisa mostrar esse caráter dentro de casa. Provérbios 10:9 vai dizer: quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Presta bem atenção, Provérbios capítulo 10, versículo 9. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Muitas famílias, meus irmãos, elas têm sido acabadas porque falta de sabedoria. Eu não vou nem dizer sobre aqueles que não são cristãos, eu estou falando famílias
cristã, lares cristãos que estão sendo desfeitos por falta de sabedoria, por falta de o pai fazer o papel de pai, a mãe fazer o papel de mãe e filho fazer o papel de filho. É uma família que parece ser uma família cristã, mas é uma família que está sendo destruída porque não tem princípios cristãos. O pai delega a responsabilidade para a mãe já está cansada, volta a delegar a responsabilidade para o pai está cansado, trabalhou durante o dia, a criança fica no meio daquele bombardeio. Quando cresce, a criança começa a tomar a idade, a criança já não valoriza mais o seio da família, porque essa família não funciona como família. Jó é chamado de íntegro, de inteiro, porque tinha um bom testemunho. Uma das coisas mais recentes que eu fui chamado para aconselhar um casamento, o pai deixou o celular no sofá e foi ao banheiro. Quando voltou, achou a filha mais velha com o celular na mão. A filha estava chorando e a filha de 16, 17 anos mais ou menos. A filha chorando com o celular na mão, o pai com os olhos igual os olhos de batata, já sabendo, prevendo o que estava vendo, o pai simplesmente só bloqueou a tela do celular, mas esqueceu de sair do site pornográfico. A filha, para ver, pegou o celular do pai, acho que dentro de casa não tem esse negócio, né, gente? Acho que dentro de casa, celular de pai, de mãe, de filho, não tem nada de bloqueio não, né? Em nome de Jesus, não tem nessa palhaçada não, né? Pelo menos aqui na igreja não tem, nas outras deve ter, aqui não tem. Quando o pai chega, a filha está vendo aquele negócio e a filha começa a chorar porque o pai estava vendo pornografia. Eu fui chamado para aconselhar, chamei essa menina em particular, fui levar para o lado da fraqueza do ser humano, porque não queria. E para ele eu chamei a responsabilidade. Falei, você é uma pessoa, você tem que dar exemplo dentro da sua casa. Não vou ir muito aqui, senão muitos desconfiam. Eu vou parar por aqui. Você tem que ser exemplo dentro da sua casa. Integridade. Irmãos, está faltando muita coisa dentro da nossa casa, mas o principal é a palavra do Senhor. Quando eu falo que está faltando muita coisa, muitas das vezes, meus irmãos, falta a gente ser verdadeiramente cristão dentro da nossa casa. Cristão. Eu poderia continuar aqui falando, de igual forma, fui aconselhar outro rapaz que a esposa descobriu, através da filha dele, que atendeu o telefone, era amante e falou assim, é a bruxa, e desligou o telefone. A filha atendeu o telefone do pai, a amante pensando que era que era a mãe da menina, a bruxa atendeu o telefone, a menina desligou o telefone em prantos. Meus irmãos, nós precisamos viver as Sagradas Escrituras dentro da nossa casa, se de fato queremos ser um país bíblico. Se de fato queremos ser esse referencial, se de fato queremos ser essa família, precisamos ser íntegros dentro da nossa casa. Não adianta querer nos comportar como cristão se de fato nós não somos cristãos. O caráter aprovado de Jó é transmitido aos seus filhos. Isto é visto ao longo das Sagradas Escrituras nesses primeiros versículos. Jó chama a sua família, Jó tem um compromisso com os seus filhos. Jó não é daquele que, olha, eles têm tudo que eles precisam, eles já são o suficiente maduro para cuidar. Meu filho tem 30 anos, meu filho tem 20 anos, são casados, está cuidando de sua filha, sua vida. Não, Jó não pensa assim. Jó chama a responsabilidade para si e fala, a minha família é herança de Deus, eu tenho responsabilidade sobre eles. Eu vou orar por eles, eu vou interceder por eles, eu não vou aceitar que eles pequem contra Deus, eu não vou aceitar que eles errem contra a Deus. O que está precisando dentro da nossa casa são pais que de fato vivam a palavra de Deus dentro dos lares, porque como dizia meu pai, como diz meu pai, ser pai até cachorro é. Mas fazer o verdadeiro papel de pai dentro de casa, esses pais estão quase que em extinção. Ser íntegro dentro de casa, dar um bom testemunho dentro de casa, isso está em extinção. Vou parar por aqui, vou passar para o segundo ponto, senão eu vou
prolongar demais. Meus irmãos, a primeira virtude, a primeira qualidade na vida desse homem é integridade. Se eu fosse falar o que é ser uma pessoa íntegra, Sagradas Escrituras, eu poderia pregar somente essa noite sobre o que é integridade. E essa palavra, ela tem um peso muito grande para nós homens. Os homens sabem o que eu estou falando aqui. Uma das coisas que mais chateia o homem é quando o caráter do homem é colocado em xeque. Quando fala, você não tem palavra, você não tem caráter, isso pesa na vida de um homem. Você pode desconfiar de todas as outras coisas, mas falar com o homem, você não tem caráter, praticamente já está chamando o homem para porrada. É ou não é, irmãos? É ou não é, irmãos? Falar do caráter do homem, isso fere o nosso interior, isso mexe com o nosso interior. E Jó é chamado de um homem íntegro. A segunda marca, ou a segunda virtude que nós vamos ver aí, ele é chamado de um homem justo. Era um homem íntegro e justo. Em algumas traduções vai falar retidão. Olha o que Jó fazia no versículo 5. Jó mandava chamá-los e faziam com que se purificasse. De acordo com as Sagradas Escrituras, ser justo significa agir de acordo com os princípios de Deus, seguindo os seus mandamentos e vivendo de forma reta. Não adianta querer ser cristão, não adianta colocar nos ombros da igreja uma responsabilidade, um peso que é seu, meu irmão. Não adianta querer trazer eles só de domingo e querer subir e falar que a culpa é do departamento infantil. Não, meus irmãos, eles estão dentro de você, dentro dos lares, foram criados com vocês. Que tipo de retidão é essa que nós estamos trazendo para os nossos filhos? Que tipo de retidão é essa? Como que nós vamos ser justos? Como vamos ser justos aos olhos dos nossos filhos, se nós não estamos agindo com princípios da palavra do Senhor? O filho aprende a mentir porque viu o pai mentindo. O filho passa a ser trapaceiro porque aprendeu isso na vida do pai. Viu isso dentro do seu lar. E não adianta querer cobrar onde você aprendeu isso, que ele vai dizer, eu aprendi com você. Eu aprendi com você. É o pai lá no emprego, passando as horas, aí chega dentro de casa e a esposa, você chegou mais cedo? Pois é, eu dei como é que fala que é jeitinho brasileiro lá? Eu passei a perna, eu esqueci o nome da palavra lá. Aí eu passei a perna lá, eu pulei lá, consegui sair mais cedo. O filho, papai passou a perna lá no emprego, lá, saiu mais cedo. Quando o menino estiver lá trabalhando lá, vai passar a perna, o pai vai falar, e aí, fica mais cedo, cara, passei a perna lá no serviço. Ué, onde é que você aprendeu? Você me ensinou, você falou que passava a perna lá no seu patrão, onde você trabalhava. E aí, igreja? Que princípios são esses? Que princípios são esses que nós estamos vivendo dentro de casa? Como nós queremos que os nossos filhos sejam cidadãos de bem, se nós não estamos zelando por princípios da palavra do Senhor? Jó é chamado de um homem reto, de um homem justo, não é porque ele não tinha pecado, presta bem atenção, não é porque ele tinha pecado, mas é porque ser justo significa agir de acordo com os princípios de Deus. Os princípios de Deus dentro da sua casa têm que ser irrevogáveis. Não negocie os princípios de Deus dentro do seu lar. Não negocie os princípios de Deus com sua família. Olha o que Jonathan Edwards fez. Não negociou. Ele poderia muito bem falar, eu acabei de chegar de um congresso de pregadores, eu acabei de chegar de pregar de uma igreja, vou tirar o dia para poder descansar. Não, ele colocava aquele domingo que ele saiu para pregar, aquele sábado que ele saiu para pregar, no outro dia ele colocava e ele cumpria as 2 horas que ele deixou para trás, ele cumpria com os seus filhos. Isso se chama retidão, isso se chama ser justos, ser justo. Hoje em dia queremos colocar na conta da igreja uma responsabilidade que é nossa. Não tem dinheiro nenhum, meu irmão, que vai colocar os seus filhos no trilho se não for a palavra do Senhor. Se não for a palavra do Senhor, venha para a igreja com o seu filho. Vou abrir um outro parênteses aqui. Uma quarta-feira eu estava muito cansado, de fato eu não queria vir à igreja, eu estava muito cansado.
Meu filho, Arthur, já estava pronto para vir para a igreja. Trocou de roupa e falou, pai, nós vamos na igreja. Eu falei assim, Arthur, hoje eu não vou na igreja. Isso não é para ninguém falar, oh, que maravilha, não. É para falar assim, né? Misericórdia, né, pastor? Falei, Arthur, eu não vou hoje na igreja. Aí eu vi que o semblante dele descaiu. Aí eu falei assim, você quer ir, Arthur, na igreja? Ele falou, sim, eu quero, pai, eu quero ir na igreja. Ele falou assim, Arthur, porque eu não vou. E fiquei na minha. Se eu estou contando isso para vocês, é porque eu aprendi. Uma coisa que eu coloquei no meu coração, eu posso, por um desmazelo, um desleixo meu, não vir na igreja. Não vou arrumar desculpa, não, é desleixo mesmo, por não vir na igreja. Mas nunca mais na minha vida eu deixo ele sem vir. Eu coloco ele no carro, passa a vergonha que for. Ah, pastor, tá deixando o filho aqui, tá voltando para casa. Não tem problema, mas jamais eu vou deixar ele sem vir na igreja. Porque o semblante dele descaiu, não foi, Arthur? Ele falou, pai, eu quero ir na igreja. Eu quero ir na igreja. O meu papel como um pai bíblico é, não tem cansaço. Não tem cansaço nenhum. Eu tinha de estar com o meu filho. Nós precisamos ser cristão dentro da nossa casa. Nós precisamos. Nós precisamos ser cristão. Ser reto e ser justo, meus irmãos. Irmãos, presta bem atenção, eu estou falando de princípios aqui. Isso aqui não é uma coisa assim, agora eu passei aí, depois dessa pregação, eu passei a ser um homem reto, agora eu vou ser um homem justo, um cristão no país das maravilhas. Não é dessa forma, não. Como é que eu aprendi a ser justo? Como eu aprendi que eu errei com meu filho? Errando. Agora eu sei da minha responsabilidade, do meu compromisso, e falei com Deus, nunca mais isso vai voltar a acontecer, em nome de Jesus. Ele vem, eu passo a vergonha que for, mas ele vai vir, porque eu vou fazer questão de trazer ele. Isso não vai voltar a acontecer mais dentro de casa. Eu aprendi. E nós precisamos aprender, não. Não é fácil ser cristão. Essa teologia que está sendo pregada aí fora das facilidades não é uma teologia bíblica, porque a teologia cristã fala que o reino de Deus é para aquele que se esforça, é tomado por força. Tem que haver força, tem que haver um exercício da nossa parte. Não que haja ação na salvação, nada disso. Eu estou falando faltou ser forte, faltou eu passar por cima do meu cansaço e dos meus problemas. Jó é um homem justo e ele mandava chamar os seus filhos para eles poderem se purificar. Jó, ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Muitos pais não se preocupam com a vida espiritual dos seus filhos. É muito mais fácil marcar um gabinete com o pastor Parreira, é muito mais fácil falar que a pregação do pastor Parreira não está fazendo efeito, é muito mais fácil colocar a culpa no departamento infantil. Também os menininhos só ficam desenhando, também os menininhos só ficam apresentando, também só uma vez na semana, também só aquilo outro, também só... É muito mais fácil eu tirar o peso das minhas costas e jogar na vida da igreja, na vida do pastor, no departamento infantil, aquilo que Deus confiou a mim. Aquilo que Deus confiou a mim. Eu digo, meus irmãos, sem medo de errar, que ser pai é a maior dádiva que Deus pode dar a um homem. Não é o dinheiro, não é sua riqueza, não é a melhor esposa do mundo, mas é ser pai. Ser pai é o maior desafio para um homem hoje. Ser pai e criar filhos nos princípios da palavra do Senhor se torna mais desafiadores ainda. Jó é justo, Jó é reto, e ele pagava um preço por isso. Não era fácil. Acordar de madrugada, pastor, para poder matar um animal para sacrificar pelos seus filhos. Imagina você acordar de madrugada para ir matar um animal. Qual os animais que tem aqui? Que fala aqui? Ovelhas, camelos, boi, jumento. Qual animal que ele pegava para sacrificar? Imagina se fosse um boi, o tamanho do boi para matar ele de madrugada por cada um de seus filhos. Mas Jó era um homem que sabia que ele deveria pagar um preço pela vida dos seus filhos. Ele sabia que o exemplo dele ia valer a pena.
Ele sabia que não era debaixo de princípios humanos, mas era da palavra do Senhor. Agora muitas coisas começam a clarear na nossa mente quando Deus dá testemunho desse homem. Quando Deus dá testemunho desse homem, muitas coisas começam a se clarear na nossa mente, porque era um homem que vivia os princípios da palavra de Deus. Ele não só queria viver, mas ele mostrava isso para os seus filhos. Nós precisamos viver isso dentro da nossa casa. Nós precisamos viver os valores cristãos dentro dos nossos lares. Nós precisamos ser exemplo dentro dos nossos lares. São Tomás de Aquino, ele vai dizer assim, sobre retidão e ser justo, ensina que não somos chamados de justo pelo fato de conhecermos corretamente alguma coisa. Presta bem atenção. Ensina que não somos chamados de justo pelo fato de conhecermos corretamente alguma coisa. Somos chamados de justo pelo fato de agirmos com retidão. Agirmos com retidão. Esse é princípios bíblicos que o Senhor nos ensina, a retidão. Anda no caminho do Senhor, pai. Esposa, anda no caminho do Senhor, e os seus filhos andarão no caminho do Senhor. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Mostra os caminhos das Sagradas Escrituras. Mostra Deus dentro da sua casa. Para de simplesmente querer ser cristão. Seja cristão dentro do seu lar. Seja cristão na sua vida. O seu maior legado, a sua maior herança está dentro da sua casa te observando. E amanhã ou depois não tem coisa melhor de você ouvir, quem é pai de menina, ouvir do genro lá, que esposa maravilhosa, né? Ouvir a nora, que marido exemplar, que homem fenomenal. Isso dinheiro não paga, isso dinheiro não custeia. O que custeia é joelho no chão e muita oração. É muita busca de Deus dentro dos nossos lares. É muita busca de Deus dentro de casa. Hoje, daqui a pouco nós vamos ser chamados aqui na frente, vamos ser condecorados como Pai do Ano, vamos ganhar presente, mas a gente sabe que a nossa maior luta para chegar aqui hoje e ser condecorado como melhores pais, estou brincando, fazendo alusão ao presentinho, a gente sabe que a luta é diária. A luta é diária. O Catecismo da Igreja Católica, 1807, vai dizer: é imprescindível reconhecer as próprias virtudes concedidas por Deus, pois ser justo é necessário para uma retidão em tudo que se pensa, fala e faz. Catecismo da Igreja Católica, 1807. É imprescindível reconhecer as próprias virtudes concedidas por Deus, pois ser justo é necessário para uma retidão em tudo que se pensa, fala e faz. Sabe, são palavras assim que nos confrontam. Ser um pai bíblico é viver sobre constante confronto, e confronto com o nosso eu, porque tudo que eu estou falando aqui para você, meu irmão, não adianta eu cutucar a esposa, ou cutucar o filho que está aí do lado, tudo que eu estou falando aqui para você, pai, isso serve para dentro do seu lar, mas é justamente para você, é para você. Não adianta querer colocar a culpa em filho, culpa em esposa, seja o pai bíblico que Deus quer que você seja. Seja um homem segundo o coração de Deus. Vai ser fácil agir com retidão ainda mais nesse mundo? Não, não vai ser fácil. Mas vamos ser retos, vamos ser justos, né? Vamos ser íntegro, né? Vamos ser íntegro no mundo onde passar a perna é a coisa mais natural. Lembrei da palavra, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro está aí para todo mundo, né? Não tem jeitinho brasileiro, não. O jeitinho é jeitinho bíblico. É o jeitinho da palavra. Vamos dar um jeitinho bíblico. Não, para o crente é o jeitinho da palavra e pronto, acabou. Não tem outro jeito a não ser só a escritura, só a palavra. Não se negocia, não se abre mão.
Não se negocia, não se abre mão. Ou nós vamos ser, de fato, família cristã, criar os nossos filhos, viver debaixo da palavra do Senhor, ou vamos fechar as portas da igreja e vamos viver do jeito que o diabo gosta, porque a palavra do Senhor ela é inegociável. Ela é inegociável. Não se tem barganha com a palavra do Senhor. Não se tem barganha com a palavra do Senhor. Posso ouvir amém? A terceira e a última marca, meus irmãos, aqui fala de um homem que tem temor. O homem que tem temor, ele evita o mal, está aí no versículo 5, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. O homem que tem temor ao Senhor, ele evita o mal, e ele olha isso na vida dos seus filhos, ele sabe que a mão do Senhor pesa quando o Senhor traz justiça, que é um Deus que pune com o pecado, é um Deus que não aceita barganha. Então esse pai sabe da responsabilidade, então ele transmite o temor do Senhor para o seu filho. Ele evita o mal transmitindo o temor do Senhor para os seus filhos, vivendo o temor do Senhor dentro de casa. Já poderia muito bem dizer, meus filhos são grandes, eles têm as porções na herança, deixa eles viver a vida deles, já casou, deixa eles viver do jeito que a minha responsabilidade já acabou, eles têm 30, 40 anos. Não, Jó não pensa assim. Jó, ele via e falava, meus filhos talvez tenham pecado. Tenha pecado contra o Senhor e eu sei o que é a mão do Senhor. Eu sei o que é o temor do Senhor. E Jó, então, ele paga um preço. Ele ora a Deus, ele busca a Deus nas suas madrugadas para evitar o mal. Para evitar o mal. E isso, presta bem atenção, é na vida de Jó. Isso é tudo na vida de Jó, de um homem íntegro. Isso que eu estou falando para vocês, essas virtudes, essas qualidades, essas marcas, é na vida de Jó. Ele não está transferindo a responsabilidade para os seus filhos. Ah, eu pequei, mas você tem a chance hoje de não pecar. Não, a responsabilidade era dele. E ele tinha de transmitir isso para os seus filhos. Ele tinha de viver isso dentro de sua casa. Chama lá os meus filhos, vamos orar. Chama lá os meus filhos, vamos nos consagrar ao Senhor. É responsabilidade minha como pai, reunir a minha família, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Vamos nos submeter à vontade do Senhor, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Só que nós estamos vivendo sem temor, estamos achando que Deus não vai voltar. Estamos vivendo dentro da nossa casa os mesmos princípios que se aplicam no mundo lá fora, estamos vivendo dentro da nossa casa. Estamos negociando os princípios da palavra de Deus, sincretizando com as coisas do mundo aquilo que é inegociável. Pai, evita o mal, evita o mal. Olha o que diz. A palavra do Senhor diz que era um homem que tinha temor. Esse temor aqui, meus irmãos, longe de ser um medo, refere-se a respeito, reverência e submissão. Longe de ser um bicho papão, parece que Deus é um bicho papão, né? Ah, não vou fazer isso não, que Deus é um bicho papão e ele vai vir com as unhas e o dente vai querer gravar em nós. Não, longe disso. Temor aqui fala sobre respeito, reverência e submissão. Esse é uma das marcas, uma das virtudes de um pai. Ele transmite reverência, submissão e respeito dentro de casa pela palavra do Senhor, pelas coisas que são do Senhor. Provérbios 14, versículo 26, aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. E o versículo termina, refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26, aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. O final do versículo, refúgio para os seus filhos. Sabe, igreja, finalizando, muitas das coisas que tem acontecido dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, não é a maldade do mundo, não estou sendo antibíblico não, presta bem atenção, não é a maldade do mundo, não é as coisas do mundo,
É falta da palavra de Deus dentro dos nossos lares. É falta de Deus dentro da nossa casa. E eu falo dentro da nossa casa, na nossa vida em particular. Porque não adianta abrir o Salmo 19 e colocar a Bíblia aberta, ou comprar um quadrinho do Salmo 19, ou igual uma senhorinha que estava rezando 30 anos por um santinho, um quadro, 30 anos. Quando o neto dela chega em casa, o netinho dela, né, foi crescendo, chegou dentro de casa, viu ela rezando, falou assim: ó, vó, e esse quadro aí do Roger Gilmore, vocalista do Pink Floyd? Só porque o cara tinha barba e cabelo grande, a senhorinha pensou que era Jesus. 30 anos orando no pé de Roger Gilmore, vocalista do Pink Floyd. Meus irmãos, sabe o que está faltando? Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Sabe, fazer esses esboços confronta tanta gente. Fala: Deus, onde que eu estou errando? Onde que eu estou errando? Sabe, você tem que ter os seus momentos de lazer? Tem. Ontem, lá em casa, nós estávamos, só eu que não estava uniformizado, né? Mas estávamos lá torcendo para o nosso time de coração. Esses momentos, não tem nenhum problema. Momentos de íamos soltar um papagaio, né? Passei um final de semana abençoado em uma fazenda ali com falar Ismael, com o Vilmar, viu? Eu ia falar Mael, com o Vilmar, que saudade de Ismael, com o Vilmar. Foi um tempo entre nós ali, gostoso, levei eles para passear. Mas e o tempo irrevogável com Deus? E o tempo irrevogável, a palavra de Deus fala que os filhos de Jó estavam em festa. Tinha festa? Tinha. Mas Jó, opa, passou a festa, acabou lá as festas, acabou. Vem cá, vamos orar, vamos nos consagrar ao Senhor. Porque ele sabia da responsabilidade que um pai tem dentro de casa. Nós estamos vivendo um tempo onde a família tem sido atacada. E se nós de fato não vivermos as Sagradas Escrituras em nós, não adianta querer pagar preço de oração, 7 campanhas, 7 terça-feira, para querer que o filho volta para a presença do Senhor, para o pai se converter, para a mãe se converter, para quem for converter, se nós não vivemos isso dentro de casa. 3 virtudes nós aprendemos essa noite sobre a vida de um homem que foi chamado de íntegro, justo e reto, que se desviava do mal. Na vida de um homem. Esse homem mais tarde vai perder tudo que tem. Só não vai perder a própria vida e a esposa. Mas Deus vai permitir que esse homem, que tem esse testemunho, perca tudo. Perca tudo. Há um dilema, nós sabemos, há uma história por trás disso. Mas Deus devolve esse homem tudo em dobro. Irmãos, não é, volta a falar, meus irmãos, não é pelo muito que nós temos, não é pelas faculdades que nós vemos por aí, como o mundo nos ensina que tem que ser, mas é pela palavra do Senhor. Meu irmão, céus e terra vão passar, a faculdade vai passar, bom emprego vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Nós estamos indo para um reino eterno, meus irmãos. Ensina esses valores, viva esses valores dentro de casa. Sabe, não é fácil, luta, ora, são madrugadas de oração, são dias de oração, são dias de culto ouvindo essa palavra. Pague um preço de oração, de vida diante de Deus, pela sua família, pelos seus filhos, e vocês vão ver como Jonathan Edwards, vocês vão ver os seus filhos dando bons testemunhos. Olha que coisa maravilhosa, chegar numa casa cheia de médico, cheia de vice-presidente, você fala: gente, eu estou no meio só de gente fina. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. São pessoas que de fato não negociaram a palavra do Senhor, que não abriram mão de princípios bíblicos. Então nessa noite eu falo: não abra mão dos princípios bíblicos dentro da sua casa. Você que é pai, você que vai ser pai, não abra mão dos princípios da palavra do Senhor. Não negocie os princípios de Deus. O mundo carece de exemplos, mas de pessoas que vivem a palavra do Senhor. Vamos viver essas virtudes de Jó.
Vamos viver essas virtudes dentro de casa. Integridade, justiça e temor ao Senhor. Não negocie isso dentro da sua casa. Seja exemplo e você vai colher os frutos dentro do seu lar. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Dê um forte aplauso ao seu Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias.